Olá, meu nome é Soraya Lobato Aleixo. Hoje eu venho mostrar um outro tipo de trabalho, um trabalho voltado ao artesanato. Hoje eu vou montar uma lata multiuso revestida de tecido. Então eu vou apresentar os materiais inicialmente. Primeiro nós vamos precisar dos tecidos escolhidos. Aqui tem um tecido de algodão, feltro e outro tecido de algodão, na estampa que a pessoa escolha. Cola que seja usada para colar tecido e todo tipo de material. Tesouras, lápis, caneta, fita métrica ou uma trena flexível, régua e uma lata, essas latas de biscoito que a gente compra no mercado. Então, a partir desse material, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Depois de você selecionar todo o material, o que vai ter que ser feito agora? A partir da lata escolhida, você vai ter que revestir ela toda. Depois da escolha do material, o que nós temos que fazer é revestir toda a lata. Essa é a lata de biscoito que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos revestir. Eu peguei duas latas de tamanho diferente para ver que pode ser qualquer tipo de lata. E você vai fazer os moldes conforme a lata que você vai trabalhar. Então, qual é o próximo passo? Revestir a lata. E para revestir, nós temos duas maneiras. Ou você encapa ela totalmente com papel, ou você pinta ela de branco, sendo que para você pintar a lata tem que ser uma tinta própria para lata, para pintura de lata, para latonagem. Então, a partir daí, nós vamos trabalhar em cima para encapar a lata. Para fazer isso, nós vamos pegar, tirar todas as medidas da lata, o entorno dela, a tampa da lata, no caso, a tampa, a parte de cima e a parte de dentro, sendo que a parte de cima da tampa, você tem que fazer a medida com as abas, aumentando essa espessura aqui. Então, você vai ter essa medida mais essa altura. Então, ela vai ficar sobrando assim, ó. Tá vendo? Ela fica sobrando, ó. Ela fica a mais. Então, você vai tirar conforme a medida da lata que você tem. Se for pequenininha, você vai fazer o entorno. O fundo é a mesma coisa. Você vai tirar o fundo externo e o fundo interno da lata. O fundo interno da lata. Esse é o fundo externo. Você vai botar ela em cima do papel, contornar e vai recortar. O fundo interno, basicamente, é o mesmo tamanho da tampa. Entendeu? Então, o passo é a gente fazer todos os moldes. Em volta, você vai pegar a trena ou a fita métrica
vai medir o diâmetro dela. Vai medir o diâmetro dela, vai cortar o papel no seu comprimento e vai colar. Colar com uma cola resistente, de preferência essas colas de rótulo azul, que você pode tanto colar tecido, você pode colar papel, você pode colar qualquer tipo de material. Então esse é o próximo passo para a gente encapar essa lata. Fazer todos os moldes conforme o tamanho da lata. Se ela for pequena, você vai fazer conforme o tamanho dela, sempre proporcional. Depois que você tirou todas as medidas, comprimento, altura, diâmetro da tampa interna e externa, ó, comprimento, altura, a tampa, tanto dentro quanto fora, as duas tampas, a tampa, a parte de dentro, o fundo, a parte de dentro e a parte de fora. Chegou a hora de pegar esses moldes e cortar no tecido. Então, os moldes, você vai pegar o tecido, vai escolher o tecido e vai cortando os moldes. Para onde eu vou colocar o feltro? O feltro eu vou colocar na parte interna, porque essa lata, como ela é multiuso, ela pode ser um porta-joia, ela pode ser uma lata para corte e costura e vários tipos de maneira de usar a lata. Então você vai pegar o tecido e vai cortar. A parte interna da lata é toda em feltro, na tampa e no fundo. O tecido de algodão escolhido para você fazer o comprimento dela, essa parte que já vem industrializado, a gente procura recortar a partir dessa parte que ela vem tipo um acabamentozinho para baixo. No caso aqui, ó, é essa medida aqui, ó, que nós vamos revestir. Então esse acabamento do próprio tecido, ele vai ficar para cima aqui, ó, porque a parte de baixo vai ser dada com o feltro aqui, ó. Então você recorta o tecido no comprimento que você tirou da sua lata. O tamanho é você que escolhe. Então você corta o comprimento, todas as partes de feltro, que é a parte interna, que é a tampa por dentro, a tampa por dentro, o fundo por dentro e o fundo por fora. Porque se você for usar essa lata em cima de um móvel, você colocando feltro, ela não vai arranhar o móvel. Então, depois que você cortar todos os moldes, chegou a hora da gente encapar a lata. Bom, agora chegou o momento de encapar a lata com o tecido. O que que nós vamos fazer? O tecido do comprimento, nós vamos passar cola todo na superfície da lata.
Aí eu vou explicar por que que eu não vou passar com o pincel. Eu vou passar com a mão. Porque essa lata está revestida com papel. Se eu usar o pincel aqui, ela vai começar a soltar o papel, porque a... Corta. Então eu vou passar a cola em toda a superfície do entorno. Eu venho passando, começo de um ponto que é a divisão da lata, venho passando e eu vou usar a régua como uma espátula. Eu vou empurrando o tecido para ela não ficar embolada. Eu vou empurrando. Quando eu chegar aonde eu passei a cola, novamente, eu tenho que aguardar um minutinho, mas não posso deixar o papel enrugar. Eu tenho que passar. Quando eu tô vendo, ó, o papel tá começando a enrugar, eu venho com o tecido que eu iniciei com aquela parte do acabamento do próprio tecido no limite da lata. Por que que eu não posso encapar essa lata até o final, até lá em cima? Porque essa lata é uma lata de encaixe. A tampa fica encaixada na parte de baixo da lata. Então eu não posso encapar ela até lá em cima. Ela tem um limite, eu vou encapar nesse limite. A régua, ela tá fazendo papel de espátula. Existe uma espátula que compra em casa de material de construção, que ela é de silicone, você pode também usar. A cola que sai da superfície do tecido, ela vai servir para impermeabilizar o tecido. Então, quando eu vejo que o tecido não ficou completamente tomado pela cola, eu coloco um pouquinho e espalho. Porque essa cola, ela vai servir como uma proteção para o próprio tecido. Ela vai, você depois pode passar um paninho, limpar. Ela vai proteger o tecido depois de seco. Na parte de baixo, na beirinha, eu continuo com a régua passando no excesso para virar a pontinha do tecido. Eu vou virando, passo a cola e vou virando até cobrir toda a pontinha de metal. Tá vendo aqui, ó? Toda a pontinha de metal ficou revestida com o tecido. Sem condicionamento, parceiro, na moral. Agora a gente tem que esperar secar. O que? Uns 10 minutinhos para continuar a revestir a parte de baixo e a tampa. Bom, depois de colocar toda a lateral, ó, esperar secar, ó, você nota que ela fica até assim meia encapada com a cola. A cola, ela faz uma proteção. Nós vamos colocar o feltro na parte de baixo. Eu já iniciei aqui, ó, mas não é diferente do que acontece aqui do lado. Nós vamos colocar a cola. Espalhar a cola todinha em toda a parte, na superfície da lata que está encapada, nas beirinhas.
porque aonde tiver faltando, a gente completa e vira o tecido. Passar bem. Cobrir toda a superfície. Virar as pontinhas do tecido da lateral que não tinha ainda virado. Aí nós vamos deitar o tecido. No caso aqui, o feltro. Todinho. A régua de novo vai fazer o papel da espátula. Até por ser uma régua, quando eu colocar a superfície, o revestimento do fundo dentro da lata, por ela ser mais comprida, vai chegar até as dobrinhas e prender bem. Agora é só deixar secar. Nós vamos deixar secar para continuar trabalhando a parte de dentro. Enquanto é isso, nós vamos fazer a tampa. A tampa é a mesma coisa. Nós vamos passar cola. Espalhar. E nós vamos ter cuidado, porque esse tecido aqui é um pouco mais transparente, é liso, então ele aparece mais as imperfeições. Você observa que eu fiz uma marcação aqui, ó. A tampa tem que ficar dentro dessa marcação, que é essa medida aqui, ó. A medida da tampa da superfície, a parte de cima, não o lado. Isso aqui é a sobra. Então agora eu vou esticar bem esse tecido para não ficar engelhado. E novamente eu vou pegar a régua e jogar qualquer tipo de imperfeição para as bordas. Se você notar, não sei se dá para ver, mas dá para o brilho da cola. Vai acontecer com a superfície a mesma coisa que aconteceu com a lateral. Ela vai servir para impermeabilizar. Aqui nas laterais, nós vamos passar cola. Você deve estar pensando, tá sujando tudo. Não, tem que ser desse jeito. Porque eu já expliquei no início que essa lata, ela foi toda revestida com tecido, com papel. Por que eu revesti com papel? Porque nem sempre a pessoa tem em casa tinta para latonagem, para pintar lata. Então é uma saída que a pessoa tem para de repente fazer um presente
ou até mesmo desenvolver um trabalho para ganhar dinheiro, porque isso, a reciclagem atualmente está muito na moda. Essa última feira de artesanato que teve em São Paulo, teve um destaque para reciclagem, decorações inteiras de quarto, sala, tudo feito com reciclagem. Então, ó, nós vamos sempre puxando para a parte de baixo, esticando, ó. Pode não se preocupar com esse excesso de tecido, porque depois que ele vai ficar meio durinho, nós vamos recortar esse tecido que tá passando da lata. Não pode ficar menos. Então, mais uma vez aqui, ó, vou usar a régua para empurrar bem, ó, o tecido na curva da lata, ó. Porque ela não pode ficar para depois dessa voltinha. Ela tem que ficar dentro. Então, nós vamos contornar todinha. E agora esperar secar. Então, agora, continuando. Olha como ficou a tampa. Ela ficou bem sequinha. E também ela dá uma aparência de bem assim opaca. Por quê? Por causa da cola que faz essa impermeabilização do tecido. Aquela abinha que sobrou, o excesso que sobrou, o que a gente faz? A gente pega uma tesourinha e retira essa abinha todinha, bem rentinha, bem rente a borda dela. Lembra que eu falei que todo esse tecido ele tem que ficar no limite aqui? É desse jeito que tem que ficar. E nós vamos retirar todo esse excesso, o excesso do tecido. Então, esse excesso sai todo e ele vai ficar assim, certo? Então, agora nós vamos começar a fazer o acabamento. Toda a parte de revestimento já foi feita. A parte de dentro, a parte de fora, a parte interna da parte de baixo da lata, a base, todinha. Agora nós vamos dar o acabamento. Como é que é o acabamento? O acabamento é qualquer fita de acabamento que você escolha, do seu gosto. Eu vou colocar essa franjinha em torno da latinha. Como é que eu vou fazer isso? Pegar a cola e vou passar a cola todinha. Aí a maneira de passar, você vai passar nessa parte aqui. O modelo dessa lata dá essa condição. Conforme você for passando, você vai colocando já o acabamento.
Então nós vamos contornando, passando a cola e contornando. Chegar até o final. Quando chegar aqui para encontrar outra pontinha do acabamento, passa a cola em cima, bem aqui, para que um tecido cole no outro. Não tem problema a cola passar, se exceder do nível, porque ela depois fica transparente. Isso aí Então, se dá o acabamento, sobrepõe a pontinha sobre a outra. E agora é só deixar secar. Então, ela fica assim. Todo o acabamento é conforme a escolha de quem está fazendo. Precisa ser feito. Você colocar a tampa, pegar a ponta de uma tesoura, alguma coisa afiada e marcar esse limite todinho em volta. Você vai marcar, vai retirar a pintura. Você vai marcar com uma ponta de uma tesoura, você vai marcar. Quando você retirar a tampa da lata, você observa que ficou marcadinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó, bem marcadinho assim, ó. Então, o nosso acabamento, ele vai encostar aí. Ó, ele vai encostar. Então, o que que acontece? Esse risquinho que vai limitar até onde vai o seu acabamento. Então, nós vamos terminar, vamos passar a cola. Aqui vai passar a cola entre a lata e o tecido. 6 metros, o destino delgado e o destino grosso. Nesse caso, nós vamos falar especificamente vamos mostrar dois destinos grossos. Ótimo. Mas tem pergunta por aí? Nós vamos colocar o acabamento no limite do risco. Você não, tem que evitar de esticar, dar uma certa pressão no comprimento, porque senão depois ele solta todo. Então aqui, você vem finalizando, sempre no limite. A cola pode até passar um pouco, mas a franja, o acabamento não pode, ela tem que ficar no limite desse risquinho. Quando chegar aqui no final, de novo você vai passar um pouquinho de cola em cima da outra ponta da fita, do gorgurão, daquilo que você escolheu para colocar. E finaliza. A mesma coisa é na parte de baixo, só que na parte de baixo não é necessário você limitar. Você pode prender com um alfinete, só temporariamente. Pode pegar um alfinete e pregar aqui, ó, e deixar para até secar. Para prender. Na parte de baixo,
não é necessário medir nada. Na parte de baixo, você vai colocar no limite do feltro. Aqui, ó. Você tem o limite do feltro aqui, você vai encaixar o acabamento nesse limite. Então, vai fechar assim, ó. Vamos finalizar aqui também. É importante saber, mais uma vez, que a cola tem que ser uma cola que dê para colar todo tipo de material, seja tecido, seja madeira, gesso. Essa cola de rótulo azul, normalmente você pode trabalhar sem preocupação. A marca não importa, a marca é o que cada um gosta de trabalhar. Então, mais uma vez, ó, você traz a cola até a outra ponta, passando bem na pontinha do feltro. E nós vamos encaixar a rendinha no limite do feltro. Ele vai dar um acabamento bom. E vai finalizar. Bom. Ela tá assim, ela vai ficar assim. Isso, o acabamento final, ele vem depois de toda a lata revestida, tanto por fora quanto por dentro. Então, toda a parte de revestimento já tá pronta. Então, a parte de revestimento está pronta. O que nós vamos fazer agora é a decoração. Bom, depois dela toda prontinha, olha como ficou. Ficou muito bonitinha. Nós vamos agora fazer a decoração externa dela. Eu preparei aqui algumas sugestões. Eu preparei várias sugestões. Com fuxico, a gente pode fazer... A decoração é a gosto da pessoa. Então, uma sugestão que eu fiz é essa. Outra sugestão. Um coração com uma peça de bijuteria. Agora, se for colocar qualquer peça de bijuteria, vocês têm que procurar uma cola para biju, que vai prender na decoração que você escolheu. Nesse caso aqui, esse coração, ele vai ser colado com a cola branca de rótulo azul. A peça de bijuteria, no caso, tem que ser com a cola de bijuteria. No caso aqui dos fuxicos, que eu coloquei aqui, dando esse efeito de contorno, ele tem que ser preso com a cola quente, que é a pistola de cola quente. Eu agora não vou prender porque eu vou dar outras sugestões de decoração.
das decorações muito usado também é o enfeite de biscuit. Nesse caso aqui, eu fiz uma menininha num piquenique, onde serve para o adolescente guardar o que quiser dentro. Essa peça também, elas têm que ser presas com a pistola de cola quente. Então ela vai ficar fixada. Então essas são as sugestões que eu dei de decoração, mas isso também fica a gosto da pessoa. Ela escolhe o tipo de decoração que ela mais prefere. Então essa sugestão de lata multiuso, ela ficou desse jeito e decorada da maneira que você mais prevê, mais gostar. Sobre essas decorações, eu vou mostrar futuramente como elas foram feitas. Então eu agradeço a atenção de vocês. Esse vídeo também vai estar no meu site, que é Coisas Sobre Coisas. Também vou ensinar passo a passo como foi feito as decorações, que vai estar na filmagem. E peço que vocês procurem o meu site para ver como é que tudo tá. Muito obrigado, até a próxima.